E vamos de updates de leituras nacionais. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu falo sobre livros que eu já li, que eu estou lendo, que eu pretendo ler, faço cozy resenhas, vlog de leitura, unboxing e muito mais. Então, se é a sua primeira vez por aqui, muito obrigada por visitar o meu cantinho, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Comenta e compartilha o vídeo, curte logo no início para me ajudar na divulgação e me dê sugestões aqui nos comentários de temas para próximos vídeos. Se for comprar qualquer coisa que eu citar aqui ou outro item que você tiver interesse na Amazon, usa o meu link de associada. É o meu único retorno financeiro. Comprando por esse link, você não vai pagar nada mais por suas compras, mas eu vou receber uma pequena comissão e é uma forma de você apoiar meu trabalho sem gastar nada mais por isso. Gente, eu sou parceira de duas editoras que publicam bastante coisa de literatura nacional. A primeira é a Global, que a parceria vai encerrar em junho, mas que me rendeu muitas leituras boas. E a segunda é a Companhia das Letras, que está só começando, a gente está no terceiro mês de parceria. Eles disponibilizam, além dos livros físicos que são enviados mensalmente, eles disponibilizam vários e-books por semana, 5, acho que toda semana tem títulos novos. E um audiolivro até o momento foi disponibilizado. Entre o catálogo de audiolivros, eu escolhi O Avesso da Pele e estava aguardando pacientemente o link para chegar para me poder ouvir esse audiolivro. E o grande bom desse audiolivro, gente, é que é narrado pelo próprio autor, que é o Jefferson Tenório, né? Jefferson Tenório, que narra esse audiolivro. Então vale a pena comprar. E se você... eu vou deixar o link aqui. E se você não quiser ouvir o audiolivro, ele tem a edição física, né? Tem o e-book, então tem várias opções de compra para O Avesso da Pele. Essa é uma história que me tocou bastante, foi a minha primeira leitura de maio, e que foi um audiolivro, né? Eu consumi nesse formato. E que livro! Eu fiquei tão emocionada e cheia de reflexões, porque o Jefferson Tenório, eu não sei se ele ainda mora, mas ele morou em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e ele teve uma vivência de muito preconceito, racismo nessa cidade, essa capital. E através desse olhar, sendo um homem negro, tendo essas experiências, ele usou dessa vivência para escrever O Avesso da Pele. O Avesso da Pele tem uma narrativa muito interessante, muito diferente, porque são 3 narrativas, na verdade. Começa em segunda pessoa, né? O você, que é a narração ali de um filho meio que contando a história do pai para o próprio pai, mas que ao mesmo tempo é uma lembrança, porque esse pai acabou de falecer e esse filho que já não tinha tanto contato com esse pai, ele está ali no apartamento vasculhando as coisas e tentando juntar memórias, pedaços da vida do próprio pai. É bem interessante esse tipo de narrativa, né, em segunda pessoa, muito peculiar e diferente. Ao longo do livro, nós vamos ter narrativa em terceira pessoa e ao final do livro, narrativa em primeira pessoa. Mas é bem interessante esse formato de começar, né? O filho falando para o pai o que aconteceu e tentando reestruturar toda essa história. O pai, que é o Henrique, era um professor de escola pública em Porto Alegre e que sofre ali muito preconceito, racismo desde criança. Ele vai crescendo e se acostumando àquela situação até chegar a normalizar de certa forma, né, na tentativa de sobreviver. E aí, em algum momento, ele vai se tornar um professor e vai passar entre altos e baixos, né, o desinteresse dos alunos, o desinteresse da escola, a falta de amparo também desses alunos e de estrutura, né, dessas escolas públicas. É muito interessante ter essa visão, eu como professora e como uma pessoa que sempre estudou em escola pública, me vi em muitos momentos, obviamente não no mesmo lugar, porque afinal não sou negra, mas muita coisa, gente, são camadas e mais camadas de vivência, de sentimentos, de afeto,
afetos e desafetos, né? Idas e vindas de famílias, de uma pessoa que cresce tentando se encontrar, né? E o filho, que é o Pedro, se não me engano, ele vai fazer toda essa reconstituição da vida do pai. Tem umas figuras femininas que vão aparecer ali e que são muito interessantes. São personagens imperfeitas, então mostra várias faces desses personagens e o avesso da pele, né? Esse título é muito interessante porque mostra o nosso interior, tenta mostrar o interior dos personagens. É uma escrita fluida, quase um fluxo de consciência, mas não é bem esse estilo de escrita, mas é rápido e você vai se envolvendo e sentindo aquilo. Vou só ler uma frasezinha que eu achei de muito precioso, mas que não entrega tanto. Na verdade, você estava perdido, porque até ali a vida não passava de um amontoado de obstáculos que você tinha de superar. Existir fazia parte da sua vida e você nunca havia se questionado porque as coisas eram assim. Então mostra esse personagem, o pai, né, do Pedro, ao longo de toda uma vida de lutas e batalhas de tentar encontrar o seu lugar. Muito, muito legal, muito tocante. 5 estrelas favoritadas, gente. Maravilhoso. Aí eu li outros livros, né? Esse eu li no dia 2 de maio, li outros livros e resolvi, assim que chegou pra mim, resolvi pegar um livro aqui que é da Global, que tinha me enviado, e eu li ele 2 ou 3 dias depois. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o ciclo de cana-de-açúcar do José Lins do Rego. Esse aqui, gente, é uma obra nacional clássica que vai mostrar ali o ciclo do cana-de-açúcar, né? Uma versão muito regionalista e muito importante da decadência da cana-de-açúcar, né? Dos produtores de cana-de-açúcar. Começa com o menino de engenho, né? Que é o Carlos, que ele passa por uma situação muito traumática, né? A mãe é assassinada pelo próprio pai quando o Carlos tem 3 ou 4 anos de idade. O pai dele acaba sendo preso em um sanatório e ele vai morar com o avô, que é um senhor de engenho. Então ele está ali no engenho de açúcar, observando tudo com um olhar de menino, com um olhar inocente e de um lugar de privilégio, né? É muito legal essa história, é muito rápida. Tem audiolivro no Scribd, tem o e-book grátis. É um livro para vocês revisitarem. Essa é a primeira romance do José Lins do Rego, de 1932. Tô falando só dele porque Doidinho, gente, já é uma continuação dessa história, né? Aqui o Carlos, ele tá com 13 anos e ele vai pro internato, então ele vai estudar, aprender conceitos, aprender muita coisa, sofrer bastante nesse internato, nas regras muito rígidas, e aí a gente vai ter essa visão dele estudando. E já aqui no Banguê, que eu recebi hoje, ontem na verdade, é o 3º livro desse ciclo e nós vamos ter o Carlos já amadurecido e já adulto. Então eu não sei, só isso que eu vou contar para vocês. Mas o que eu li agora em maio foi o Doidinho e eu gostei bastante dessa história. Ela é mais complexa que o primeiro livro, mas assim... Ai, gente, muito, muito interessante. Eu levei resenha lá pro Instagram. Eu gostei muito dessa história de verdade. Aí tem umas passagens muito bonitas. Se eu lembrar, eu deixo aí na tela. Tem uma passagem aqui que eu falei até no Instagram. O meu amor era puro de outras coisas. Gostava, porém, de se mostrar. Não sabia se encolher, nem se ver pequeno diante de sua eleita. Andava com vontade de criar asas para voar. Não media as consequências de sua vaidade. Muito legal o jeito poético que o José Lins do Rego escreve, e aqui eu sinto que ele evoluiu bastante, então já estou muito empolgada. Talvez eu leia ainda em maio o Bang, o 3º volume, mas eu já indico para vocês aí, gente, leitura nacional, clássica de qualidade, tá? Ciclo cana-de-açúcar, vendido pela Global. E aí hoje, gente, eu peguei esse aqui, o Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Esse era um livro, gente, estava encalhado já fazia um ano. Eu ganhei ele de aniversário da Mulan o ano passado, presente de aniversário nessa em maio.
Eu falei, não posso deixar isso passar, não, vou estar lendo agora já, né? Ainda mais uma leitura nacional, tô nessa vibe. E é uma história de uma família, né? Tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês, porque eu acho que se eu contar muito dessa história, gira em torno do título. Toda a história gira em torno desse título. E tem uma certa relíquia que é passada de família, que tem todo um significado e que vai fazer diferença para essa família, que é composta de 3 filhos, né? E é o filho, um dos filhos, que vai contar essa história já muito idoso, octogenário, né? Ele tá com 88 anos e contando essa história aqui para nós. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali de alguém que sabe e conta, e outro aqui que ficou no pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança, principalmente na cabeça de um velho, já meio caduco como eu. O que este veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Esse aqui, primeiro capítulo, tá? Interessantíssimo, rico, 5 estrelas favoritado. Eu não falei, doidinho também, 5 estrelas favoritado. Eu dei 4,5 estrelas pra Mel. Mel participando, gente. Mel participando. Dei 4,5 estrelas para Menino de Engenho, 5 estrelas para Doidinho e 5 estrelas para o Arroz de Palma. Tem algumas coisas que me incomodaram na escrita do Francisco Azevedo aqui, alguns pontinhos, mas acho que toda a poética, todo o sentido do livro foi tão rico para mim que 5 estrelas. E aí, tenho aqui algumas opções. Estou lendo, finalmente comecei O Tempo e o Vento. Gente, vou interromper. Gente, eu não sei se ontem esse calendário estava certo, mas eu mudei o calendário já para hoje, então eu comecei a falar dos livros nacionais na quarta-feira, dia 17. Hoje já é quinta-feira, dia 18, e eu estou saindo para trabalhar, porém, eu tenho aqui Romanceiro da Inconfidência, vou começar a ler esse, vai sair nesse vlog, vai virar um vlog de livros nacionais, eu vou incluir esse livro aqui também, e aí... Eu queria dizer que ontem eu desliguei a câmera do nada, porque eu realmente me irritei com a Mel. Às vezes acontece dela começar a latir sem parar e ela demora. E aí eu fico sem paciência, eu perco paciência pra gravar depois, sabe? Parece que some a vibe. Aí no próximo take eu já falo de Romanceiro da Inconfidência e talvez cite outro que eu tenha lido ou que eu vá ler. A intenção é concluir esse vlog com 5 livros lidos nacionais, né? Até agora eu li 3, que foi, vamos recapitular, né? O Avesso da Pele, Doidinho e o Arroz de Palma. Então, li 3 e 3 de autores homens. Então, colocar Cecília Meirelles foi uma estratégia, sim, para ler uma autora mulher aqui nesse livro, pelo menos uma, nesse vídeo. Gente, olha que eu estou comendo bem saudável. Iogurte grego, peguei esse daqui, ó, que tem mais... sei lá, é 0 lactose e tem mais proteína, é bom porque tá malhando. Aí eu pus um pouco desse mix nuts, que é de castanhas, e tem amêndoas, e castanha de caju, e uva passa. E para ficar vermelhinho assim, eu peguei a cereja glaciada, que é essa daqui. E agora eu vou partir para terminar meus estudos de Cecília Meirelles. Ainda estou estudando ele, mas olha o tanto de marcação que eu tô fazendo. E mais tarde eu vou explicar como que ficou e por que eu fiz as marcações assim.
tem um pouco de mel aqui também, porque esse iogurte ele é grossão e ele é bem sem açúcar. Muito bom. Muito bom. Bom, gente, voltei para finalmente finalizar esse vlog de lendo livros nacionais ao longo do mês de maio. Foram 5 livros lidos. Hoje é dia 1º, tá aqui meio escondidinho, mas hoje é dia 1º de junho e eu queria muito gravar essa finalização, porque eu quero soltar esse vlog antes das leituras do mês, porque senão vocês não vão ver esse vlog, e eu quero soltar na terça, espero que esteja saindo aí na terça. Eu vou pegar aqui os livros, e gente, eu achei que eu não ia conseguir ler o último livro que eu li, que foi Bang, do José Lins do Rego. Esse é o 3º livro, gente, do ciclo Cana de Açúcar. Eu achei que esse ciclo tinha apenas 4 livros, mas na verdade são 5. Inclusive, deixei aqui no Bang anotado pra gente ler, porque são 5 livros, né? E em 1932, o José Lins do Rego publica seu primeiro romance, que é o primeiro livro desse ciclo, que é O Menino de Engenho. Em 1933, ele publica o segundo livro do ciclo, que é Doidinho, e ele é bem maior que Menino de Engenho. É mais de 100 páginas aí, cerca de 100 páginas a mais. E depois, em 1934, ele publica o Bang. Aí, agora eu tenho para ler mais 2 livros, que é a Usina, publicado em 1936, e Fogo Morto, que foi publicado em 1943. É dito aqui no cronograma e em vários lugares que Fogo Morto, o último livro desse ciclo, é a grande obra de José Lins do Rego, é a obra-prima mais consagrada de todas, que faz um resumão ali de todos os livros, mas que traz outros personagens, que traz uma ambientação muito bacana. Aqui, voltando pra gente, fazendo uma revisita aqui pela história, gente, porque eu não posso falar muita coisa sobre Bang, mas Menino de Engenho vai começar com a história do Carlos, esse menino que, ó, eu não sabia, mas se conecta a história aqui, ó, o rostinho dele. Menino de Engenho vai falar sobre o Carlos, esse menino cujo pai assassinou a própria esposa, né, a mãe do Carlos, e ele acaba uma criança ali sem mãe, com o pai, em uma situação bem complicada, né, porque esse pai é internado em um hospital psiquiátrico, e o Carlos fica sozinho no mundo, mas ele tem um avô que é dono de engenho, né, é senhor de engenho de uma fazenda. Então ele vai para Santa Rosa, que é essa fazenda muito grandiosa de engenho de açúcar, e a gente vai conhecer toda a história do engenho de açúcar, como funciona, tanto em questão prática do próprio engenho em si, mas como as questões das relações sociais ali nesse engenho, da comunidade nesse engenho, pelos olhos de uma criança. E essa criança é uma criança beneficiada, né? Mas que está vendo outras situações bem complicadas, principalmente em relação aos negros, porque embora nessa época já tivesse sido abolida a escravidão, muitos negros viviam em situação muito semelhante ou análoga à escravidão, né? E é muito complicado você perceber isso, né, como os engenhos de açúcar viviam às custas desse trabalho escravo. E aqui é essa parte, né, do Carlos crescendo nesse engenho de açúcar, sentindo muita falta de amor, muita falta de afeto materno, né, de ser um menino órfão, e ao mesmo tempo se apegando a essa fazenda que é a Santa Rosa, se apegando a esse lugar que ele aprendeu a amar, né? E aí aqui vamos acompanhar ele até os seus 12 anos. Chega em Doidinho, que é o livro que eu realmente li em maio, a gente vai acompanhar a história do Carlos em um internato, porque aos 12 anos ele comete algumas coisas um tanto complicadas ali no final de Um Menino de Engenho. O avô dele decide mandá-lo para aprender, para estudar, e aí a gente vai acompanhar essa saga dele em Doidinho, e esse nome tem um significado muito importante, porque ressalta alguns anseios dele. E depois a gente vem para Bang, que aqui é quando o Carlos, já adulto, retorna à Fazenda Santa Rosa e vai precisar
assumir a frente desse engenho, vai precisar ser senhor de engenho. Gente, todos esses 3 livros eu me senti que ficava mais melancólica quando eu estava lendo eles, porque tem um tom muito melancólico, é muito poético, bonito a história, o jeito como o José Lins do Rego declama e fala sobre principalmente as paisagens, a forma dos sentimentos do que está passando dentro do Carlos é muito visceral, sabe, muito tocante realmente. E o Carlos aqui em Banguê, ele vai passar por muitos momentos que a gente entende que é depressão ou momentos depressivos de sua vida, e toca bastante, gente, deixa a gente muito, muito sensível, né? Pelo menos eu fiquei bastante sensível, marquei muito. E todos os livros do José Lins do Rego me surpreenderam, né? Esse Ciclo de Açúcar me surpreendeu muito até agora, positivamente, porque tem um tom poético, um tom melancólico e um tom tão verdadeiro, tão regionalista, que faz com que a gente sinta estar dentro ali realmente do engenho de açúcar. Então, assim, uma experiência incrível ler Doidinho e já emendar com Banguê. Agora talvez vou demorar um pouquinho para ler a Usina, porque eu não tenho ele aqui para ler, eu ainda vou ter que solicitar a Global e eu não sei como vai ser a questão da parceria, né? Se vai continuar, se não. Então ainda está incerto, mas caso não continue, futuramente eu pretendo sim adquirir, caso não sei, mas se for para adquirir somente após agosto, gente, agora eu vou tentar ler o que eu já tenho por aqui. E finalizei esse vlog com Cecília Meirelles, né, Romanceiro da Inconfidência. Gente, que livro maravilhoso. Esse livro aqui é um livro difícil, foi a única autora que eu peguei para ler nacional, e não foi meio por culpa minha, porque eu queria pegar livros sem ter que comprá-los, sabe, já o que eu tivesse na estante. Então eu pedi esse livro para Global, a sorte que chegou em maio, a tempo de eu ler para esse blog, mas eu me senti um pouco presunçosa em achar que eu ia ler de forma rápida. Esse livro foi uma experiência em 3 atos para mim, porque eu comecei a ler ele de forma corrida, e aí tinha lá no meu serviço um marcador que eu acabei pegando emprestado, que é esse marcador bem neon, e eu até comprei na internet, porque eu achei maravilhoso, porque ele é um marcador bem neon, só que não deixa marcas nas páginas, no verso, e dá para você marcar bastante. Então as partes que eu fui gostando, eu fui marcando com esse marcador bem neon. Aí depois, quando eu finalizei a leitura, eu comecei a fazer anotações em lápis, mas eu vi que não ia me dar satisfação, então eu comecei a estudar o texto todinho de cabo a rabo novamente, através de uma aula. Vou deixar aqui para vocês com um professor, que ele vai destrinchar esse livro. Mas eu acho que só compensa assistir a aula dele se você já tiver lido, mesmo porque ele passa por todos, gente, ele passa por todos os poemas. Porém, eu acho que se você já tiver lido, vai ser uma experiência maravilhosa. E aí essas partes em vermelho foram anotadas através da aula dele. Então, muita coisa, muita referência, muitos personagens, pseudônimos de pessoas reais, eu consegui obter, né, e absorver através da aula dele. Então foi uma leitura em 3 atos, né? Primeiro lendo corrido, segundo fazendo as minhas anotações, as minhas pesquisas via Google, via o que eu me lembrava da história da Inconfidência Mineira, e o terceiro ato, que foi realmente pegar uma aula completa para ler e anotar as referências. E é uma jornada muito grande, né? Então, o que fala sobre a história, né? A Cecília Meirelles escreveu O Romanceiro da Inconfidência entre os anos de 1940 e 1950. Ela visitou Minas Gerais e todos os locais onde tem os marcos da Inconfidência Mineira, e ela coletou dados ao longo desses anos e foi escrevendo seu romance em versos. Não é bem um romance em versos, mas é muito parecido, porque ela é um ícone
do modernismo brasileiro, porém ela tinha um apego à poesia, ao lírico, a coisa mais de contar uma história através dos poemas, e aí por isso ela faz o uso da forma do romanceiro, que é um eu lírico ali muito usado na Idade Média. Então esse romanceiro contava histórias de forma muito musical e muito envolvente na Idade Média, e ela faz uso dessa linguagem para o modernismo, né? Trazendo a linguagem para o modernismo para contar a história da Inconfidência. Por isso que se chama Romanceiro da Inconfidência, e o grande narrador aqui é esse eu lírico, o romanceiro, que ela resgata ali da Idade Média, esse estilo, para poder manter uma poesia um pouco mais musical. Muito, muito legal, sabe? Conhecer a Cecília Meirelles mais através disso. Ela traz aqui, então, uma obra-prima rica e que tem sido muito explorada em vestibulares. Eu confesso que nunca li essa obra completa antes para um vestibular, mas eu sei que ela é bastante utilizada. E aqui fala assim, ó, são 5 falas, 4 cenários, uma imaginária serenata e um retrato, mais 85 romances. Quero ressaltar aqui que em Romanceiro da Inconfidência, no final do livro, eu fiz muitas anotações aqui, né? E tem uma cronologia. Além da cronologia aqui toda, também conta com imagens da autora em sua pesquisa, né? Porque ela passou boa parte desses 10 anos na pesquisa mesmo. Então é bem interessante isso. Então é uma edição bem rica, tá? E aqui na frente tem uma foto, embora preto e branco, gente, passa foto zero em preto e branco de todo jeito. E conta com um sumário também. E aí você pode ir dividindo a sua leitura em partes. Eu fiz alguns riscos aqui porque tem um romance, o 21, ou das ideias, o romance 21 das ideias, um dos meus favoritos desse livro. Então valeu muito, muito a pena ler. Ela mistura aqui um pouco de personagens desconhecidos e apagados pela história da Inconfidência Mineira. Às vezes uma jovem, um pai, um trabalhador ali, e ao mesmo tempo ela inclui pessoas reais, né, que foram Tiradentes e outros manifestantes que foram líderes da Inconfidência Mineira, tão clássicos aí da história do Brasil. Então tem isso dela incluir diversos personagens, anônimos ou não, dando voz a eles de formas diferentes e trazendo todas as nuances, todo um apanhado cronológico da Inconfidência Mineira. Ela começa aqui apresentando uma fala inicial, onde já acabou a Inconfidência Mineira. Esse eu lírico, que é o narrador, ele já lamenta os acontecimentos. Aqui tem e aí ela já começa depois com o cenário, o primeiro cenário, que vai apresentar ali mais ou menos o que a gente vai ver durante a história, e o primeiro romance, contando já de forma cronológica a história da Inconfidência Mineira. Muito interessante, gente. Eu acho que vale a pena sim ler. Porém, já tenha isso em mente. É uma leitura de estudo, não é uma leitura para você fazer apenas por entretenimento. Se você passar por esses poemas, esses versos de forma casual, você não vai pegar nem um terço da história. Como eu não peguei numa primeira leitura, eu não peguei nem um terço do potencial desse livro. Então foi só na segunda leitura e nas anotações é que eu consegui ter um vislumbre melhor do que a Cecília Meirelles queria passar com o Romanceiro da Inconfidência. Obra importantíssima, necessária, e que me tomou muito tempo, mas que ao final eu senti engrandecida pela história do Brasil. Eu não vou ranquear as leituras, porque todas elas me foram muito ricas de formas diferentes, né? O Avesso da Pele, Doidinho,
Bangê, Cecília Meirelles, todos esses 5 livros, gente, foram 5 estrelas e favoritados. Eu não consegui dar outra nota para eles, porque eu acho que de todos o que eu tive um pouquinho mais de problema foi o Arroz de Palma, com algumas falas do Francisco Azevedo, mas eu compreendi o contexto. Em Cecília Meirelles, o eu lírico, não ela, mas o romanceiro, o eu lírico, ele puxa um pouco a sardinha ali pro Tiradentes, enaltece alguns personagens reais, né, na história do Brasil. E eu não sei se seria tão interessante, mas que eu entendo no contexto dos poemas, de ter, né, essa coisa mais lúdica, ao mesmo tempo muito musical. Gente, a obra da Cecília Meirelles é muito musical. Se você lê esses versos em voz alta, é quase como se você tivesse mesmo um romanceiro contando a história cantada. Muito, muito bonito. 5 estrelas, favoritado. Então, é esse o vlog. 5 livros maravilhosos que eu indico de olhos fechados. Aqui tem um menino de engenho de simbólico aqui, gente, porque o Avesso da Pele eu ouvi o audiolivro, foi o primeiro livro lido, né, ouvido aqui de bairro. Gostaram dessas indicações, desse vlog? Me conta aqui se você já leu algum desses livros. Qual foi o último livro nacional que você leu? Se você tem interesse nesses livros, se eu te convenci a ler algum deles. Muito obrigada se você assistiu até o final. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!